todos que estão nos acompanhando por essa live, o que é o autismo e as crianças superdotadas são consideradas como autistas? Então, Lena, muito pertinente o seu questionamento, né? Eu vou desmembrar essa sua pergunta em duas perguntas. Primeiro, nós vamos falar sobre o que é o autismo, que é motivo de muita divergência em questão de conceitos. Então, vamos lá. O autismo é uma deficiência, é uma alteração neurobiológica, ou seja, há uma alteração no cérebro da criança, na circuitaria neural da criança. E o autismo, ele é característico por três pilares, ou seja, a criança ela vai apresentar três pontos bem característicos que vão defini-los dentro do espectro autista. Ou seja, o déficit de comunicação, o déficit de interação e o interesse restrito e repetitivo. Então, esses três pilares que eu passei para você agora vão caracterizar o autismo. Esses são os pilares básicos, né? E aí a gente parte para diferenciar os tipos de autismo. Tem o autismo de alto desempenho, que ele pode vir em conjunto com a questão da superdotação, que foi uma pergunta sua, e depois eu vou explicar melhor sobre isso. O autista de alto desempenho, que é conhecido como a síndrome de Asperger, ele se aproxima da normalidade. É uma criança atípica, né? Mas ele se aproxima do desenvolvimento normal. Ou seja, ele vai apresentar sintomas leves na fala, sintomas leves na interação e sintomas leves em questão de interesse nos interesses em rotinas, interesses repetitivos e restritos. E aí, para exemplificar bem para o pessoal que está assistindo a live, a gente tem uma série no Netflix que fala sobre a questão do autismo, do Asperger, para ser mais específico. Então, quem estiver em casa depois quiser assistir, tem a série Atypical, tem a série Touch e tem a série The Good Doctor, que mostram bem de perto, ilustram bem interessantemente sobre como é o funcionamento da criança autista de alto rendimento. Depois da criança do autismo de alto rendimento, a gente vai partir para o transtorno invasivo de desenvolvimento, que ele vai ficar entre o autismo de alto rendimento e entre o autismo clássico. Ele vai apresentar os sintomas no meio dessas duas definições. Depois a gente vai falar do autista clássico, que é o autista típico, que vai apresentar restrições na fala, na interação social, interesses restritivos, entendeu? Depois a gente vai falar sobre o distúrbio global do desenvolvimento, ou transtorno global do desenvolvimento. E, por último, a gente vai ter o transtorno desintegrativo da infância, que é o autista mais severo. Eu falei para vocês sobre os 4 tipos do autismo, que estão dentro do espectro. Por isso que é chamado transtorno do espectro autista. Dentro desses 4 tipos, a gente vai elencar os 3 níveis, que é o nível 1, que é o nível mais leve. Geralmente, o nível mais leve ele apresenta pontos característicos na fala. Depois tem o nível 2, que é o autista moderado, o autista médio ou moderado, que ele vai apresentar questões bem características na fala e na interação social. E, por último, tem um autista severo. Quando a gente fala severo, o próprio nome já diz, né? Ele é bastante comprometido em suas questões físicas, intelectuais. O indivíduo é bem comprometido como um todo, né? Mas nada disso impede que a gente realize um trabalho interessante com as crianças que apresentam essa deficiência. Voltando para a sua pergunta inicial, toda criança superdotada é autista? Sim e não. Bem interessante a resposta, né? Toda criança superdotada, a gente tem que enxergar a superdotação e altas habilidades como uma habilidade. E aí, quando a gente fala de deficiência, nós estamos falando de uma limitação. Então, são 2 polos distintos. Uma habilidade forte, inteligência forte e uma limitação. Por isso que uma criança autista, ela pode ser superdotada, ela pode ser habilidosa, porém o superdotado
ele pode não ser deficiente. São duas coisas que podem caminhar juntas e duas coisas distintas também. O Gley, a gente sabe que, às vezes, a mãe acaba descobrindo essas deficiências em seus filhos e, às vezes, guarda esse segredo para si mesmo, né? Com vergonha, algumas coisas dessa forma. Uhum. E na verdade, eu estou assim, fazendo essa pergunta porque eu já vi acontecer isso em várias famílias. E o caminho não é esse, né? Eu acho que existe você justamente para amparar esse grupo de mães. E o que você fala sobre isso? Qual o caminho que você pede para que elas sigam, né? E dá uma opinião para essas mães que de repente estão até nos ouvindo aí pela live. Então, Leno, o que eu costumo falar para os pais, em reuniões de pais e nas palestras que eu dou, é que, assim, quanto mais cedo a família aceitar o diagnóstico, melhor para a criança. Por quê? A gente sabe que o diagnóstico muitas vezes demora. Então, se a gente passar a observar a criança desde o período do nascimento, mais para frente eu vou dar as dicas de como você observar, se a criança ela pode desenvolver o autismo ou não, se ela já nasceu com autismo ou não. Então, assim, quanto mais cedo a família aceitar o diagnóstico, quanto mais cedo a família buscar ajuda, maiores são as chances de desenvolvimento do aluno. Sim, durante 3 anos e meio eu acompanhei algumas leis que